no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu nessa quinta-feira os debates sobre parcerias entre o governo federal e os estados para o combate à violência. Durante a reunião com os governadores, o presidente Lula apresentou o texto de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que define atribuições dos órgãos estaduais e federais de segurança pública. As informações agora com o repórter Carlos Alberto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu nesta quinta-feira em Brasília uma das pautas mais marcantes do seu terceiro mandato: a adoção de medidas conjuntas envolvendo União e estados para o enfrentamento da criminalidade. O pacote de medidas está na PEC da Segurança, uma emenda à Constituição Federal que mexe com o papel das polícias militar, da Polícia Rodoviária e da Polícia Federal. O texto foi apresentado como a porta de entrada de um debate longo, que será aperfeiçoado pelo Congresso Nacional. Lula, ao se reunir com os governadores, secretários de Segurança Pública e representantes do Legislativo, pediu que todos falassem sem censura. O governador Elmano de Freitas participou da reunião e levou ideias para serem implantadas ações com resultados concretos no combate à violência. Ao todo, estiveram presentes 18 governadores, sendo 5 no exercício do mandato. Segundo o presidente Lula, a PEC é o começo de uma grande mobilização nacional. O presidente Lula destacou ainda que não poderia mandar o texto para o Congresso Nacional sem apresentá-lo antes aos governadores e que fará quantas reuniões forem necessárias para ajustar a medida de segurança. Segundo o governo indicou, a ideia é fortalecer a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal e criar diretrizes gerais para os estados. Com redação do Ceará agora, Carlos Alberto. O ponto central da PEC, jornalista Beto Almeida, é a inclusão na Constituição do Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, a exemplo do que acontece com o Sistema Único de Saúde, SUS. Com essa mudança, o Ministério da Justiça e Segurança Pública poderia emitir diretrizes para o sistema para serem seguidas por todos os estados, incluindo orientações sobre o sistema prisional, padronização de protocolos e dados estatísticos da área da segurança pública. É o primeiro debate, jornalista Beto Almeida, ou seja, a apresentação de uma PEC proposta de emenda à Constituição, que gerou divergências, que gera conflitos de opiniões entre os governadores, mas que passará por amplo debate no Congresso Nacional, pela Câmara Federal, pelo Senado, envolvendo discussões com especialistas da área da segurança pública e também dando sequência a esse debate aberto pelo presidente Lula, com a participação dos governadores e secretários de segurança pública. Temos pela frente uma longa jornada de debates, de discussões, de reuniões, de audiências públicas, mas na expectativa, Beto, que ao longo dos próximos 2 meses nós tenhamos a aprovação dessa PEC para que em 2025 os efeitos das mudanças na área da segurança pública sejam sentidos especialmente para a população que é vítima diária da criminalidade. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Primeiro, Luzenor, dizer o seguinte: essa proposta, a PEC, que foi colocada em discussão agora pelo presidente Lula, ela tem que ser louvada. É uma iniciativa boa, é uma iniciativa necessária e que abre a expectativa para um debate profundo, finalmente, sobre segurança pública, sobre o crime organizado, sobre o terrorismo, sobre as ações de bandidagem em nossos estados, no país como um todo. E está muito claro uma coisa: os estados sozinhos, que são hoje, pela Constituição, responsáveis pela segurança pública, eles não dão conta, não conseguem dar conta. E o governo federal também já tomou conhecimento e sabe, tem ciência disso. Por isso que veio em boa hora com essa PEC. A PEC, Luzenor, nessa primeira reunião formal do presidente Lula com os governos estaduais, com os representantes dos governadores, nem todos, alguns não estiveram presentes, mas o que ficou colocado lá, Luzenor, é que ela sozinha também não dá conta da amplidão que é esse tema.
e que muita coisa, muitos projetos de lei complementares precisam ser trabalhados simultaneamente. Ou seja, além da PEC, que prevê, por exemplo, maior poder de integração e de autonomia dada à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal, que cria, por exemplo, a questão de um Fundo Nacional para a Segurança Pública, e isso foi ressaltado pelos demais governadores como algo extremamente positivo, mas tem também ideias que precisam ser trabalhadas. O governador de São Paulo, inclusive, ele chegou a propor um grupo de trabalho para formular outra série de propostas para complementar a PEC que foi proposta, apresentada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O que significa dizer, Luzinon, que os governadores, na realidade, em tese, eles concordam com todo o pacote. O que eles não querem também é perder a autonomia. Quando a gente fala perder a autonomia, é perder exatamente a autonomia do seu sistema de segurança pública, das polícias militares e também trabalhar projetos de lei que consigam atacar o crime organizado em todas as outras frentes. Então, é um tema que, de fato, é interessante para toda a sociedade acompanhar, mas a gente já sabe aqui, esse foi o primeiro encontro, e isso vai ser aprofundado. Foi muito interessante porque cada governador, inclusive o governador Elmano, levou também propostas boas, como a questão de discutir a impunidade de atividades ilícitas em áreas de fronteira, discutir, por exemplo, Zenô, o financiamento no combate ao crime. Ele foi, inclusive, respaldado por outros governadores. Então, se observa claramente que existe, sim, disposição dos governos estaduais em discutir o tema, mas também existe uma preocupação em relação a essa perda de autonomia com relação à atuação dos estados. 2 pontos, jornalista Beto Almeida. Eu falei que pelos próximos 2 meses o Congresso Nacional irá se debruçar para analisar e debater. Claro que acaba sendo pouco tempo diante de outras prioridades que o Congresso Nacional tem, por exemplo, nessa reta final de aprovar o Orçamento da União de 2025. Mas, ao mesmo tempo, Beto, esse assunto é tão prioritário, que o Congresso Nacional deveria, já na próxima semana, abrir uma discussão para a tramitação dessa PEC e dar respostas à população, porque ninguém aguenta mais a inversão do poder público sendo, até certo ponto, controlado no contexto da violência, controlado porque em determinadas áreas, Beto, as facções criminosas, os grupos criminosos organizados acabam por sobrepor a força policial, a força de segurança e dando ordens. Então, precisamos retomar o verdadeiro papel do Estado nessa área da segurança pública. E quanto a esse prazo, nós vamos ter muitos debates. Você acaba de nos trazer essa preocupação manifestada por alguns chefes de executivos estaduais, que é a apresentação de outros projetos de lei como medidas complementares ao texto da Constituição Federal. Agora, o que me chamou a atenção, jornalista Beto Almeida, imaginei que todos os 26 governadores dos estados e mais o governador do Distrito Federal, ou seja, os 27 governadores, estivessem presentes nessa reunião. Nesse momento, nós precisamos deixar de lado todas as questões ideológicas, partidárias, para priorizar um assunto que a população, que os brasileiros querem certamente como prioridade. Muito se falava no passado sobre a necessidade de geração de empregos. Eu lembro que era uma das principais pautas das campanhas eleitorais. Hoje, o que mais angustia a população é a insegurança, Beto, é a violência. Então, eu acho que, primeiro, né, imaginei eu que todos os 27 governadores, se um ou outro estivesse viajando para fora do país, se justificava a ausência, mas não, a 13, eu vou colocar apenas 13, estavam lá 13 governadores, mais 5 governadores no exercício, ou seja, vice-governadores que estavam representando os titulares do Executivo Estadual. Então, temos muito debate pela frente. Um dos pontos de discordância entre os governadores é que você já nos antecipou, que é a preocupação dos estados em não perderem a autonomia, a primazia das ações das polícias militares. Mas entre as atribuições que o governo federal quer com essa PEC é dar uma turbinada no papel da Polícia Federal, que a corporação não ficaria restrita apenas a crimes de
competência federal. A PEC autoriza a Polícia Federal a combater não só organizações criminosas, mas também milícias privadas. Luzenor, olha, os governadores têm razão em algumas preocupações que eles colocam, além dessa questão, lógico, da perda de autonomia. Mas eles dizem o seguinte, eles querem endurecer a punição a crimes, sim, mas eles dizem assim, tem muitos mecanismos que são estabelecidos pela Justiça, principalmente a Justiça Federal, para garantir direitos, como é o caso das audiências de custódia, que é feita com os presos, e eles dizem o seguinte, que eles ficam limitados, restringidos ali de mãos atadas, porque essas leis elas foram executadas em âmbito federal, e que por isso eles não têm como reduzir a impunidade, ao mesmo tempo que eles são cobrados pela população, que não entende, por exemplo, que numa audiência de custódia, muitas vezes, aquele preso acaba sendo liberado, acaba recebendo uma punição mais branda. E aí como é que se entende isso? Quando você fala da questão, por exemplo, do verniz político que acaba entrando aí por esse debate, aí tem essa atuação do governador Ronaldo Caiado, que é oposição, ele é do União Brasil, portanto já trabalha, Luzenor, com a proposta de sair pré-candidato, ou de ser pré-candidato à presidência da República. Ele foi uma das vozes, vamos dizer assim, mais contrárias à PEC. Na realidade, ele até aumentou o tom de críticas, ao contrário dos demais governadores presentes. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ele chamou a PEC de inadmissível. Luzenor, e disse que era uma usurpação das prerrogativas dos governadores. Ele disse que o governo federal, na opinião dele, teria que servir de apoio e não ditar regras. Aí, imagine, ele disse que resolveu os problemas de segurança pública de Goiás e foi ironizado pelo presidente Lula, que disse, olha, eu estou tomando aqui conhecimento pela primeira vez que um Estado brasileiro resolveu todos os problemas de segurança pública. Um absurdo, realmente. Eu quero encerrar essa nossa conversa no primeiro bloco aqui do bate-papo político, ouvindo o governador Eumano de Freitas, que expôs preocupações e também deu ideias para essa nova fase da segurança pública no país. Temos um diagnóstico comum. O crime organizado no país precisa ser enfrentado com muita firmeza, dureza, com fortalecimento das forças de segurança e com alteração legislativa no tratamento ao chefe dessas organizações criminosas. Eu considero de que a sugestão aqui proposta de ter um sistema unificado de segurança pública é muito positivo para nós constitucionalizarmos. E tenho, de fato, a crença de que talvez um dos maiores desafios que temos é nossa integração. Nós temos esforços de integração, mas nós não agimos ainda de maneira efetivamente integrada. Os nossos dados não são integrados. Não são integrados entre as secretarias de segurança, mas também não são integrados por juiz da audiência de custódia ter as informações do conduzido para saber qual o grau de periculosidade daquela pessoa que o juiz está obrigado a decidir se libera ou não, e ele muitas vezes tem que decidir no escuro. Foi feliz, muito feliz, o governador Eumano de Freitas, que já deixou uma boa contribuição nesse debate sobre a PEC da segurança pública. Exatamente, Luzenor. Ele foi um dos que puxou essa questão da lei federal, das audiências de custódia, que de certo modo enfraquece o combate ao crime organizado por conta disso que ele falou aí. Falta integração nas informações, nos dados, e um juiz que recebe, por exemplo, uma pessoa que acabou ali de ser detida, de ser presa, ele vai decidir no escuro, se solta, se ameniza a situação daquele preso, sem saber, por exemplo, se ele é periculoso ou não. Isso é só um detalhe do campo amplo que nós temos em discussão sobre essa PEC da segurança